Então, vamos começar. Que em nome de Jesus nós tenhamos aí um bate-papo bom, agradável e que seja proveniente para crescermos em intimidade com Deus, tá bom? O choro, que é mais ou menos isso que nós falávamos, né? Ele sempre vai existir na nossa vida. Não vai ter uma vida sem choro, isso não existe. A vontade de sumir, de morrer, mas eu lembro sempre que tem um caminho. E é interessante, como é que eu sei que essas coisas voltam? Como eu sei que a dor volta? Ou como eu sei que é possível eu ter a continuidade de uma nova manhã? A palavra de Deus, ela nos leva para esse entendimento. Deuteronômio, que está lá no Pentateuco, no capítulo 7, versículo 9, diz assim: Saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e cumpre os seus mandamentos. Então, eu sei que as misericórdias do Senhor vão se renovar. Eu tenho certeza disso. Mas aí você vai me perguntar, como você sabe? Porque está na Bíblia. Porque é bíblico. Se é bíblico, é porque é a vontade ou é a promessa de Deus. E aí Deuteronômio fala que Deus é um Deus fiel, que não mente. E ele vai cumprir tudo que ele se comprometeu. Ele vai fazer com que essas coisas aconteçam. Então eu não posso duvidar dessa plenitude de Deus, aonde a nova manhã vai voltar. Sabe, às vezes nós temos que a dor, seja ela por qual motivo for, mas vamos falar da dor do luto, ela é tão pesada, ela nos atravessa de tal forma que parece que nunca mais eu vou ser feliz. A minha felicidade, ela também entrou em luto, ela foi enterrada junto com a pessoa que eu amo. Às vezes nós temos essa sensação ou essa perspectiva do nosso amanhã, mas não é isso. Aqui ele fala até 1000 gerações, né? A aliança do Senhor e a misericórdia se renovam até 1000 gerações. Gente, não se preocupe em contar 1000 gerações. O que a palavra de Deus quis dizer é que infinitamente as misericórdias do Senhor se renovam na vida daqueles que o desejam. Então, amanhã, renovada em Deus, ela vai voltar. Significa que haverá sim um momento próprio do luto, do choro, da dor, mas haverá o renovo da minha alma, onde eu vou acordar numa manhã esperançoso, pronto para os novos desafios da vida, continuar com a minha missão e com o meu projeto. Tá tudo certo, porque é um projeto de Deus, é um processo de Deus. Lembram? Aqueles que viram e aqueles que verão o começo do nosso bate-papo, uma coisa era inegociável nisso tudo que a gente está falando: a fé. Eu tenho que ter fé. Eu tenho que acreditar em Deus. E se de fato eu acredito, eu entro nessa linha de Deuteronômio 7:9. Eu faço parte da geração que vai ver a misericórdia e o renovo do Senhor recomeçando. Lembra? A nova manhã não significa não significa ter, mas com certeza significa ser. Então, quando eu falo que Deus vai me dar uma nova manhã, mesmo diante de uma dor tremenda que eu estou passando, qual é, então, o processo? No que esse processo implica? Esse processo implica em que Deus vai transformar a minha vida. Não que eu vou ter algo diferente no amanhã, eu vou ser diferente amanhã. Significa que a minha vida agora, ela está sendo projetada de uma forma diferente. É isso que eu preciso entender. O ter é uma coisa finita, transitória. Você vai ver, eu estou empregado, eu tenho um emprego. Vocês sabem que isso é temporário. Se eu for um extraordinário trabalhador, haverá um tempo onde eu vou me aposentar. Todos aqui sabem o significado da aposentadoria, né? Existem pessoas que não querem parar de trabalhar, mas existe um momento onde a aposentadoria é compulsória, ela é obrigatória. Então, não existe o ter infinitamente.
O ter é finito, é transitório. Já o ser, isso é infinito. Eu sou uma pessoa feliz. Nada muda. Pode chover, fazer frio, calor, posso enfrentar aí situações diversas, situações boas e situações tristes, mas eu sou feliz. Deu para entender? A felicidade, quando ela é algo que faz parte da minha alma ou da minha essência, ela não é finita. Ela passa a ser infinita. E é isso que Deus quer nos transformar em pessoas com uma carga infinita de esperança. O ser é uma mudança interna. O ter acaba sendo uma mudança que tem um start externo. Eu tenho um carro novo, eu tenho uma relação nova, eu tenho um alguém. Independente, está sempre começando de fora para dentro. O ser é o inverso, é de dentro para fora. Então, o ser que Deus propõe é essa mudança interna, que vai me mudar tão completamente que eu vou experimentar algo extraordinário. Olha só, gente, o que Paulo disse para aqueles que moravam na cidade de Filipe. Quer ver? Vou pegar aqui Filipenses. Olha, Filipenses, capítulo 4, do versículo 6 ao versículo 19, Paulo traz maravilhosas informações. Olha o que ele diz. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Vamos parar aqui, nós já falamos disso, mas vamos parar aqui e relembrar. A primeira grande deixa de Deus é o seguinte: em tudo, converse com Ele. Tudo. Você tem alguma coisa que te faz feliz? Conversa com Deus. Agora, você tem alguma coisa que te traz incerteza? Conversa com Deus. Você tem alguma coisa que está te maltratando a alma? Conversa com Deus. Mas que tipo de conversa Deus espera? Ele fala que você converse com Ele expondo a tua intimidade, mas sempre com ações de graças. Olha, Senhor, eu estou incerto do que isso vai dar, mas em tudo eu te agradeço. Pai, eu estou sem chão. Eu não sei nem por onde começar. Essa dor que está maltratando a minha alma, ela está me levando para situações que eu ainda não conheço. Mas ainda assim, em tudo eu te agradeço. Ações de graças. Então ele fala qual é o tipo de conversa que ele espera ouvir. Vamos continuar. E a paz de Deus, olha que interessante, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Olha que interessante. Nós queremos ter uma vida com paz. Todo mundo quer. O pobre quer, o rico quer, o adulto quer, o jovem quer, o casado quer, o solteiro quer, até o ateu quer. Todos querem ter uma vida com paz no coração. E ele fala que se eu tiver uma intimidade com ele, conforme esse transcrito aqui de Filipenses diz, ele vai me dar uma paz tão fora da curva, tão extraordinária, que ela foge, inclusive, do nosso entendimento. Eu não consigo entender. É mais ou menos assim. Imagine uma pessoa que perdeu todos os seus filhos, que perdeu todo o patrimônio que construiu durante toda a sua vida. Acumula aí um pouquinho aí a situação catastrófica dessa pessoa. Depois de perder tudo isso, ele perde a própria saúde, ficando tão mal que o cheiro dele espantava as pessoas. Como é que você estaria estando no lugar dessa pessoa? Provavelmente eu estaria murmurando. Eu ia falar, Senhor, será que eu mereço tamanho castigo, tamanho juízo? Né? Será que isso é legal, é correto? Enfim, eu estaria questionando. A paz que Deus quer nos dar é uma paz que vai me fazer suportar tudo isso. E em todo tempo eu ainda vou conversar com Ele.
dando ações de graças e agradecendo a Ele por tudo que Ele tem feito. É extraordinário o que Ele quer nos dar, a tal ponto de eu não conseguir explicar, porque foge do meu entendimento. Mas eu quero experimentar isso. Eu quero viver e passar por isso. Aí ele continua, né? Ele vem e fala, olha, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, justo, puro, amável, que é de boa fama, se tem alguma virtude, se tem algum louvor, que isso ocupe o teu pensamento. Muitas pessoas, no meio da dor, elas começam a tratar a mente ou trazer para a mente coisas ruins. Ela começa a murmurar, ela começa a projetar a negatividade para as outras pessoas. Mas Deus fala para fazermos o inverso. Olha, se tem alguma coisa boa, pensa nisso. Se tem alguma coisa de boa fama, pensa nisso. Então, estando falando do luto, ou de uma separação, enfim, aquela pessoa que me deixou, com certeza ela deixou alguma recordação boa, pelo menos eu espero que sim. Então, que essa recordação boa é que venha a ocupar a minha mente. E que isso me seja bom e agradável, para eu dar continuidade na minha vida. Agora, se porventura foi uma pessoa que, infelizmente, só trouxe malefícios, então eu não tenho que guardá-la na minha memória. Eu tenho que trazer para a minha mente aquilo que é respeitável, de boa fama, com boa reputação. Isso deve ocupar a minha mente. E quando isso acontecer, Ele vai nos dar a paz. Porque ele conclui a frase dizendo o seguinte: o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai. E olha como ele termina: e o Deus da paz será convosco. Aqui ele poderia ter falado e o Deus da cura, e o Deus do poder, e o Deus eterno, mas ele quis dizer o seguinte: e o Deus da paz, porque ele está falando da paz nesses versículos, ele está falando que ele quer te dar paz de vida, mesmo diante de tribulações. Então eu tenho que ter esse comprometimento nesse processo, para eu alcançar a paz. E isso é fundamental. Ele continua dizendo, né, olha só, alegrei-me de sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado. Paulo está falando aqui da gratidão que ele tinha pelos da cidade de Filipos, porque por várias vezes, pelo menos por 2 vezes, aquela cidade ou aquela igreja mandou ofertas, mandou dinheiro para Paulo. E ele fala aqui, olha, me alegro de novo em vocês, porque de novo vocês me suportaram, me renovaram o favor, né? Digo isso não por causa da pobreza. E aí olha o que ele fala. Porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome. Então, peraí, vamos parar aqui. Paulo, ele era eminentemente feliz sendo humilhado. Ele aprendeu esse caminho. Mas e se ele fosse honrado? Nada mudaria, porque era aqui dentro. Ele fala que ele já tinha experimentado de todas as coisas. Ele sabia, de fato, o que era ter fartura, mas ele também sabia o que era ter escassez. E isso não mudava a alegria dele. Ele sabia que tudo vinha para fortalecê-lo na caminhada com Cristo. Tudo. Não era só a fartura que fortalecia Paulo. Não era só os momentos prazerosos que fortaleciam Paulo. Ele entendeu que todas as coisas, elas conjuntamente trabalhavam para fortalecer a caminhada dele com Cristo. Por isso que em todas as coisas ele se alegrava, porque o maior objetivo dele era estar do lado de Cristo. E eu espero que esse venha a ser o nosso maior objetivo. Eu sou muito feliz com a minha família. Eu sou muito feliz com a vida que eu tenho, mas o meu maior objetivo é Cristo. O meu maior objetivo não é nada além desse. Se eu disser que o meu maior objetivo em algum momento teve uma divisão, então eu errei, eu saí fora desse caminho. Então eu não vou experimentar da paz que vem de Deus, porque eu não estou com Ele. E eu sei que isso, às vezes, é difícil. Por quê? Porque a nossa cultura, pelo menos o meu intelecto, pelo menos, nunca me levou para essa comunhão.
Ele sempre me levou para dizer que Deus existe, mas as minhas prioridades táteis, as minhas prioridades daqui do agora, elas eram a minha real necessidade. Não Deus, não Jesus. Hoje eu vejo o inverso. Olha, eu tenho que fazer o tratamento. Isso é prioritário? Olha, eu posso te dizer que isso é importante, mas não é prioritário na minha vida. A prioridade para mim é andar com Cristo. Se porventura, e eu não consigo imaginar como, um dia o meu tratamento machucar o meu andar com Cristo, eu renuncio o meu tratamento. E está tudo bem. Sei que isso me trará dores, mas não tem importância, porque eu tenho um objetivo de vida. E é isso que Paulo fala, ele tinha um objetivo de vida, e ele percebeu que todas as coisas concorriam para o bem disso. Ele continua, todavia fizestes bem, associando-vos na minha tribulação. Então os de Filipos viram que Paulo estava passando por momentos terríveis, e eles foram parceiros, sabe? Foram amigos, foram o ombro amigo de Paulo. E Paulo agradece por isso. E ele fala que nenhuma igreja se associou com ele. Paulo estava sozinho em grande parte da sua jornada. As igrejas que ele tinha feito, que ele tinha criado, olha que coisa, hein? Ele tinha sido pastor de muitas igrejas, e essas igrejas viraram as costas para Paulo. Mas ele agradecia os de Filipos, porque eles se mantiveram fiéis ali. Ele fala que ele não procura as doações, mas o que ele quer é que o crédito aumente, o crédito com Cristo. Recebi tudo e tenho abundância, estou suprido, desde que Afrodito me passou às mãos o que me veio de vossa parte. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Então a história aqui é simples. Paulo passava por grandes dores. Todos ou quase todos viraram as costas. Pessoas que ele tinha como irmãos fiéis viraram as costas para ele. Ele disse que ficou sozinho, mas os de Filipos trouxeram uma alegria para ele. E ele agradecia tudo isso. Mas ainda assim, ele deixou claro que para ele, mesmo se ele estivesse na escassez, o que não era mais o caso, porque ele já tinha sido suprido por Epafrodito, mas ainda assim, se ele estivesse na escassez, ele seria uma pessoa feliz. Porque não eram as doações que alegravam o coração de Paulo. Veja, não era a comida que os de Filipos mandaram para Paulo que o alegrava. Nunca foi isso. Porque não era o que vinha de fora. Paulo era contente pelo que estava dentro dele, que era o Espírito de Deus. E ele se alegra nessa mensagem porque tudo indicava para Paulo que os de Filipenses também carregavam esse mesmo Espírito. Então, nunca teve Paulo a alegria pelo de fora, mas sim pelo que estava dentro dele. E isso é fantástico. Paulo foi completo nesse sentido. E é muito bom eu entender porque é o que eu quero ser. Ser diferente significa ser novo. Aí está uma coisa muito interessante e muito difícil para algumas pessoas. Ser uma nova criatura é muito difícil para aqueles que falam assim: olha, eu sou assim, Deus me fez assim e Deus me aceita assim. Então você nunca vai ser uma nova criatura. Você colocou uma pedra nesse processo de ser novo em Cristo, já que você acha que Deus tem que te aceitar do jeitinho que você é. E não é essa a pretensão, ou pelo menos não é isso que Deus espera. E é fácil perceber, viu? É só pegarmos a história de todos os grandes homens de Deus. Todos eles tiveram uma mudança de vida. E eu acho que um dos principais e mais atuais é o próprio Paulo. Era um homem que matava e perseguia para proteger a lei de Deus. Quando ele conhece Jesus Cristo, ele percebe que ele foi um grande pecador, mas pela grande graça, ele agora era uma nova criatura. Então ele pretendia ser novo. O Paulo pretendia ser diferente.
ele não ia mais chegar prendendo, batendo, ele ia chegar amando. Então, a minha diferença é que se eu dormir com dor e choro hoje, amanhã eu serei diferente. Eu posso estar com o coração ainda estremecido, mas eu vou voltando dia a dia para a minha rotina com Cristo. Eu vou voltando pouco a pouco para viver essa plenitude com Deus. Eu não vou deixar com que a minha velha natureza continue imperando nesse corpo. Eu sou diferente. Adivinha? Eu sou novo. Eu costumo dizer que o cristão verdadeiro, ele não é duas caras, ele é infinitas caras. Mas ele não volta para a cara anterior. Por quê? Porque um cristão verdadeiro, ele em cada passo é uma nova criatura. E é isso. Terminamos um bate-papo que eu espero que tenha sido produtivo para a tua vida. A bem da verdade, passamos por dores de todas as formas, não é? Essa, ou pelo menos falamos da dor do luto, mas existem outras tantas. E eu espero que, através desse compartilhar, você consiga vencer, se você estiver passando por ela, ou ajude alguém que o esteja, mas que tudo isso venha a ser proveitoso na tua vida. E se porventura você descobriu algum erro, alguma falha, ou sabe, teve um insight de Deus para um ponto que eu não abordei, dá um alô. Traz aí essa informação para que eu possa ficar mais perto da vontade do Pai. É essa a grande vontade. E o nosso grande objetivo, né? Te espero na próxima, não falta não, porque ainda tem muita coisa que Deus quer falar comigo e com você. Sempre em minhas orações. Fica na paz. Até.